Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, no capítulo 3, versos 12, 13 e 14, que diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida de todos nós, mas é uma mensagem que Deus tem falado profundamente no meu coração. Essa epístola que Paulo escreve à igreja que começou através da obra missionária. Na sua segunda viagem missionária, Paulo ele chega em Filipos, através até mesmo de uma visão que Deus deu para ele, que no Vale Macedônio pede para ele que atravessasse a Macedônia e fosse até lá para evangelizar. Levou-se um tempo até ele cumprir com o chamado de Deus, para aquilo que Deus tinha preparado, mas ele chega a Filipos e começa a evangelização. Em Atos 16 nós encontramos essa passagem, e nós vemos ali a grande obra que Deus realizou através da vida de Paulo. Uma das mais marcantes e pregada e conhecida é a conversão do carcereiro que ali estava. No período da qual Paulo ele permaneceu preso junto com Silas, e de uma forma extraordinária, milagrosa, poderosa, com a mão forte de Deus que abalou os alicerces das prisões, e eles ali foram libertos pelo poder de Deus, e aquele carcereiro se converte a Jesus. Também a conversão de Lídia, que mostra uma obra precisa de Deus diretamente no coração, porque a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para o Evangelho, e ela se tornou uma grande mulher, servindo a Paulo e a igreja. Essa cidade de Filipos, ela tem esse nome por através de Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador. E ele coloca o nome dessa cidade de Filipos em homenagem ao seu próprio pai, que foi Filipe de Macedônia. Mas nós conhecemos o poderio militar de Roma. Roma, ela toma essa cidade e ela passa a ser praticamente uma província romana. E ali havia muitos homens de várias nacionalidades, e principalmente romanos, porque César, os Césares da época, César Augusto, ele acabou cedendo terras para os seus soldados romanos, e em Filipos, para estabelecer aquela própria cidade. Então muitos dos seus generais já aposentados ganharam terras em Filipos, e ali eles construíram as suas vidas. Ao mesmo tempo que a cidade crescia, também estava ali sob a coordenadoria de Roma, de seus homens de guerra que ali estavam, que foram praticamente aposentados, já não estavam mais no serviço, mas eram fiéis a Roma. E nós encontramos aqui essa epístola tão grandiosa, que tem um dos textos, para mim, mais lindo da Bíblia Sagrada. Quando Paulo ele escreve no capítulo 2, verso 5, que Jesus ele foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Que Deus o exaltou de uma maneira tão grandiosa, que deu um nome que está acima de todos os nomes. E diante desse nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. É um dos textos mais lindos, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mas a carta, a epístola aos Filipenses, também é conhecida como a epístola da alegria, porque em toda a carta você vai ver que por 16 vezes Paulo ele vai exortar a igreja, aos irmãos, para que sentissem alegria, prazer, regozijando no Senhor. E a própria mensagem de Paulo, quando ele escreve
escreve essa carta, ele fala para que a igreja de Filipos era como uma coroa do seu ministério, para que eles sentissem alegria. E Paulo, até mesmo dizendo nessa carta, ele diz assim: quando eu oro por vocês, eu oro com alegria na minha alma, porque ele tinha um regocijo muito grande em orar pela igreja que estava em Filipos, que estava crescendo de uma forma grandiosa, e ele sentiu um grande prazer por aquela igreja que através da sua vida foi alcançada, os irmãos que ali foram alcançados. Ele tinha também uma gratidão muito grande com essa igreja, porque essa igreja foi uma igreja que ajudou a Paulo nos momentos difíceis, financeiramente dizendo. Era uma igreja que levantou ofertas para sustentar o ministério de Paulo. E é interessante que quando ele escreve essa carta, conhecida como a carta da alegria, ele não estava vivenciando os melhores momentos da sua vida, porque Paulo estava preso em Roma. Quem é que está preso sabendo que prestes estaria morto por amor ao Evangelho, já condenado, escreveria para alguém dizendo: eu me alegro muito? E essa carta, por várias vezes, ele traz essa mensagem de vigor espiritual, de alegria em Cristo, de alegria de estar em Deus, de alegria de serem salvos em Jesus Cristo. E ele então enfatiza muito essa alegria. É por isso que quando Paulo, nesse capítulo 3, versos 12, 13 e 14, ele fala a respeito de algo, de uma carreira, de uma corrida que ele estava correndo, porque ele dizia que ele ainda não havia alcançado, mas ele estava, pela vocação de Deus, correndo a carreira que havia proposto para ele, que Deus havia proposto. É o mesmo momento para nós, como igreja, em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo. O serviço a Cristo não pode ser um serviço, uma obra pesada em nossos ombros. Não, a obra de Deus, por mais que ela seja difícil, mas nós temos uma alegria, porque a alma do crente, aquele que foi alcançado pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, nós sentimos um grande prazer, principalmente sermos salvos em Cristo Jesus, e principalmente por estar servindo a Deus. Quando Paulo escreve essa carta, ele recomenda a igreja para que eles sentissem um prazer por somente crer em Jesus Cristo. Já era um momento de alegria e muito prazer. Mas Paulo também diz assim: ao mesmo tempo que vocês foram chamados para crer em Cristo, vocês também foram chamados para padecer por Cristo Jesus. Então a vida cristã, ela é cheia de momentos de alegrias, mas também de angústia. Mas a alegria do Espírito, o poder de Deus na nossa vida, sobressai sobre o momento de angústia. É por isso que Paulo, se ele fosse analisar a sua própria vida, no momento que ele estava preso, ele não escreveria dessa forma, mas sabendo que a morte de um servo de Deus, a morte de um crente, aquele que está em Cristo Jesus, é momento de alegria. Para nós humanos, seres humanos normais, nós sentimos muita angústia e tristeza, mas para aqueles que são alcançados, que Deus está trazendo para ele, é alegria e felicidade, porque estão em Cristo Jesus. Por isso que aos Colossenses capítulo 3 ele diz: se vós ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado. A nossa vida está escondida em Deus e em Cristo Jesus. Nós acabamos de receber uma notícia triste para nós, que um grande pregador do Evangelho, conhecido nosso, pastor Jaime Rosa, faleceu num quarto de hotel, teve um infarto. Para nós, um momento de tristeza, família triste, mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus há prazer na morte dos santos. É um jardim secreto que a Bíblia fala. Nós somos como um jardim selado. Há um tempo para nós colher o seu fruto com as suas flores, e nós estamos vivendo um tempo de colheita, que muitos homens de Deus e mulheres de Deus, o Senhor está recolhendo. Nós não devemos sentir tristeza, mas sentir alegria, porque está mais próxima a nossa redenção. Eles já combateram o bom combate, guardaram a fé, e agora só esperam a coroa da vida, da vitória. Então Paulo entendia isso, e quando ele escreve essa epístola, ele escreve essa epístola em agradecimento àquela igreja, mas traz pontos para nós como cristãos excelentes para nós acompanharmos o ensinamento que Paulo trouxe para esta igreja. Ao mesmo tempo
ele enfatiza essa alegria. Paulo também diz para que eles ficassem prudentemente, servindo a Deus com fidelidade. No capítulo de número 3, ele traz uma mensagem. Por quê? Porque foi um período também muito difícil para essa igreja. Foi um período difícil. Porque sempre onde há um crescimento espiritual, Satanás ele usa de toda a artimanha para tirar o foco, para tirar o quê? O serviço a Deus, a vida piedosa. Então Paulo ele vai escrevendo no capítulo de número 3, ele vai trazer uma mensagem no verso de número 2, Clécio. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Porque naquele período havia um legalismo judaizante. Enquanto a igreja estava servindo a Cristo, veio alguns falsos ensinos para que eles abandonassem a fé, para que voltassem para o judaísmo, as velhas práticas de um sistema religioso que nós entendemos que para nada serve. Não liga ninguém a Deus, não traz a comunhão com Deus. Então Paulo ele vai dizer: olha, tome cuidado com os falsos obreiros, tome cuidado com a falsa circuncisão, tome cuidado com a religiosidade. Aí ele vai dizer: gente, olha aqui, se há alguma glória para confiar na carne, porque a circuncisão era um ato carnal que se fazia para viver dentro de uma religiosidade, ele diz: se há alguma glória, eu posso me gloriar, porque eu fui circuncidado no 8º dia. Eu era da tribo de Benjamim. Ele era judeu, mas ele diz assim: mas fui fariseu, porque ele foi formado aos pés de Gamaliel. A Bíblia diz que Paulo ele sobressaía nos ensinamentos, no costume judaico sobre todos da sua época. Tanto conhecimento que ele tinha, por isso que ele foi um perseguidor da igreja. Então os fundamentos, Paulo ele conhecia todos. Ele era um religioso, mas ele sabia que a religiosidade não trazia Deus para a sua vida. Era um sistema que ele depois passou a combater esse sistema através do poder da fé, do poder do evangelho. Então ele traz aqui que o justo ele precisa viver pela fé, que ele precisa viver somente pela fé, vivendo em Cristo Jesus. Então Paulo ele vai trazendo advertências para aquela igreja, para que aquela igreja não viesse crescer confundida, como muitas igrejas hoje estamos, vivendo em dúbio pensamento, um evangelho facilitado, um evangelho que não é evangelho. Mas louvamos a Deus pelos homens de Deus que nós temos em nossas igrejas, que aqui estão ensinando a verdadeira palavra de Deus, estão colocando um jugo sobre os irmãos, mas colocando a liberdade que vem através de Cristo Jesus, para oferecermos nosso culto racional a Deus. Então Paulo ele vai trazendo essa advertência para a igreja, vai trazendo para eles: olha, vocês precisam viver o evangelho. Aí ele vai dizer assim, que todo conhecimento que ele obteve, tudo aquilo que ele aprendeu, ele teve por perda para alcançar a Cristo. Ele usa uma palavra até forte. Ele considera toda aquela sabedoria adquirida por anos de uma religiosidade como esterco. Ele vai dizer: eu tenho isso como esterco, eu tenho isso como perda, para ganhar a Cristo Jesus. Aí nós já paramos para fazer um exame para nossas próprias vidas. A vida no Evangelho também, apesar de sermos alcançados por Deus, é uma vida de perdas, porque nós perdemos aquilo que nós gostávamos de fazer, os pecados que nós deixamos para trás, que às vezes tentam bater em nossa porta, dizendo: você tinha prazer nisso, hoje você não faz mais. Você tinha prazer naquele pecado que tanto te prendia, mas hoje você não tem prazer mais, mas ele vem bater na porta. Porque o pecado ele é prazeroso, ele sacia a carne, mas afasta o homem de Deus. Nós precisamos perder isso, deixar para trás, abandonar o pecado, para vivermos uma vida plena com Cristo Jesus. Então nós precisamos ter perdas na nossa vida, para ganharmos a Cristo, para ganharmos ao Senhor,
Paulo ele vai dizer ainda com maior profundidade. Ele vai dizer assim: eu sofri todas essas perdas para eu ser achado nele. Eu sofri todas as perdas, deixei tudo para trás para um dia ser achado em Cristo. Esse ser achado em Cristo não é um simples fato de dizer eu sou evangélico, eu estou na igreja. Esse ser achado nele é o que? É uma renúncia diária, é uma vida piedosa, uma vida entregue a Deus. Não é uma vida parcial. Hoje eu sirvo a Deus, mas amanhã eu volto para algumas coisas do meu passado, do meu pecado. Não, é uma vida totalmente dedicada, uma vida transformada, uma vida vivendo para Ele, servindo o que a Bíblia diz, obedecendo os mandamentos, obedecendo o que as Escrituras e os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. Ser achado nele é ser como Paulo disse: sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós precisamos também ser achado nele. Há marcas em nossa vida que quando outros veem, eles veem o poder do Evangelho. Não vê nós, não nos vê como alguém maioral, não. Mas as pessoas quando olham, veem o poder do Evangelho em nossa vida, o poder de Cristo Jesus em nossa vida, as marcas da graça de Deus, as marcas de Cristo em nossa vida. É por isso que Paulo ele enfatiza isso. As perdas foram a causa de ele ser achado em Cristo. Os frutos dele glorificavam a Deus. As obras que Paulo realizou glorificavam a Deus. Você não vê em um minuto sequer, em uma palavra sequer, Paulo se vangloriando de algo que ele realizou, mas tudo que ele fazia, ele colocava Cristo Jesus e o nome do Senhor para ser glorificado. Ele dizia: se eu padeço é para a glória do nome do Senhor. Se Deus me dá algo, é para a glória do nome do Senhor. Se há uma prosperidade na minha vida, é para a glória do nome do Senhor. O que importa quando ele escreve à igreja aos Coríntios, que o importante é ser gasto por amor ao Evangelho. Paulo ele não tinha sua vida por preciosa, mas ele entregou para ser achado nele, para uma vida ser gasta no Evangelho de Cristo. Aleluia. Então o Evangelho ele nos faz isso, ele produz isso em nós. Querermos correr essa carreira para servi-lo. E essa carreira é uma carreira que Paulo ele traz muitas metáforas. Uma carreira como um corredor. Existe aquele corredor que ele se prepara para uma maratona. Existe o corredor daquele de explosão para 50 metros. Ele se dedica para correr os 50 metros. Mas ele correu os 50 metros ali, o seu gás, o seu poder, a explosão física se acaba. Paulo não, ele fala de carreira, ele fala de foco. A vida cristã ela é meio de altos e baixos. Que é isso, pregador? Não é verdade. Mas é uma vida de maratona. Tem muitos que vão com muita sede. Você vê o camarada, quando você vai ver ali na frente, as forças já se acabaram. Aquela disposição toda já se acabou. Mas o maratonista não, ele sabe que ele tem aqueles 45 quilômetros para correr. Então ele deixa os que tem explosão ir à frente, ele vai naquela marcha. Ele vai naquela marcha. Como a gente andava a cavalo antes, naquela toada. Entendeu, irmãos? Aí você olha para a gente, naquela toada, você fala: esse irmão não cresce nunca. Esse irmão, ele parece que está meio que parado, né? Que ele já entendeu que a carreira é longa, que o chamado de Deus é longo, e ele precisa ter uma vida constante. Mas uma vida que você olha e vê, ali está um crente, correndo, suando, mas ele está na carreira. Glória a Deus. Ele tem foco. Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa carreira ela só tem um objetivo, é olhar para Cristo. O prêmio é Cristo, o prêmio é vida eterna, o prêmio é vida com Deus. Mas como eu disse, eu quero ser breve nas minhas palavras hoje, que ele aqui traz uma mensagem para a igreja de Filipos.
das muitas mensagens, talvez que as pessoas mais leem, capítulo 4, versículo 13. Mas nós vamos prender aqui no capítulo 3. Quando Paulo ele escreve essa igreja, ele diz assim: olha, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, está correndo a carreira, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele está dizendo assim, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, como eu disse aqui no princípio, que ele foi um religioso, ele foi um perseguidor da igreja. E existem coisas na vida do homem que são marcantes. Aonde Paulo chegava, havia um certo temor pelos crentes, porque eles tinham aquele retrato pintado numa parede de um Paulo que perseguia a igreja, que lançava os crentes na prisão. Então foram marcas que deixou sobre a igreja de Cristo. Mas ele diz assim: deixando as coisas que para trás ficam. Paulo ele não tinha nenhum peso, porque a graça de Deus havia alcançado. 1 Coríntios 5,17: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas não tornam mais, tudo se fez novo. E o que Paulo estava dizendo para essa igreja? As marcas do passado do sistema religioso, as marcas dos seus pecados que às vezes vêm à tona na sua mente, elas precisam ficar para trás. Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário. Eu estive uma vez evangelizando um homem, um sargento do corpo de bombeiros, e ele foi policial militar também em São Paulo. Ele disse: eu tenho um transtorno na minha alma, porque eu lembro de muitas coisas horríveis que eu fiz quando eu estive em São Paulo, de mortes, de assassinatos, que tinha que atirar contra os bandidos. E ele disse para mim: eu só não consigo me perdoar por muitas coisas que eu fiz. E eu abri a Bíblia e fui lendo a Bíblia para ele, texto por texto e contexto, e dizendo para ele: se você se decidir por Cristo Jesus, essas marcas que tanto estão patentes na sua alma e no seu coração, você sentirá o perdão de Deus e entenderá que a partir de hoje tudo se faz novo. O seu passado Deus não se lembra mais. Isaías 43:18. Ele lança fora no mar do esquecimento. Você precisa viver o hoje de Deus e deixar o seu passado para trás. Então, às vezes, o pecado que fomos perdoados, Deus já nos livrou da culpa do pecado. O seu sangue nos comprou para Ele, lavou a nossa alma, perdoou, alcançamos o perdão de Deus e hoje estamos em Cristo. Eles não podem trazer peso para a nossa vida, mas às vezes esse passado ele nos persegue. E eu vou usar um texto bíblico. Eu vou dizer que o passado às vezes me forma de decepção até mesmo do Evangelho. Que é isso, pregador? Sim. Essa palavra caberia muito bem para Pedro. Pedro que andou com Cristo, viu milagres que o mestre realizou. Aquele Pedro afoito, que desembainha sua espada, corta a orelha do soldado mau, Jesus pega a orelha e realiza um milagre e cura a orelha do homem. O mesmo Pedro que, quando estava no mar bravio, ele vê o mestre andando por sobre as águas e lança aquela pergunta: se és tu meu Pedro, que eu vou até a ti. Ele desce do barco e vai andando sobre as águas. Mesmo Pedro. Foi o mesmo Pedro que Jesus disse para ele: tu vai me negar por 3 vezes antes de cantar. E Pedro nega Jesus. As 3 vezes que negou, talvez fossem as 3 oportunidades. Estou fazendo uma conjectura aqui, estou dizendo que era aquilo, mas talvez a oportunidade de não negá-lo. A última, você andava com ele, até o jeito de falar é igual dele. Pedro não, e nega Jesus. Mas depois de uma
uma forma extraordinária, o Senhor vem até Pedro, depois da sua ressurreição, e traz aquela mensagem: tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Nas últimas duas, Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Na terceira pergunta, Pedro: tu sabes, Senhor, que eu te amo. As três oportunidades parece que confirmam as três vezes que Pedro negou, e as três vezes que Jesus estava falando para Pedro: volta, volta. É como se Paulo estivesse aparecendo para Pedro com uma palavra dessa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ali nós vemos uma restauração na vida, no ministério de Pedro. Nós vemos o próprio Cristo, que foi negado por ele, restaurando o ministério daquele apóstolo, para que por através da vida dele, pessoas ou milhares de pessoas fossem alcançadas pela pregação do Evangelho. E nós entendemos assim, em Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram a Jesus. Um Pedro transformado, regenerado pelo poder da palavra. Se ele olhasse pela negação dele, ele jamais correria a carreira, mas ele tinha que entender que as coisas do passado ficam para trás. Vamos correr a carreira que nos está proposta, deixando tudo para trás, olhando para o alvo, para aquilo que Cristo tem preparado para nós. Paulo vai dizer: olha, deixando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Ele está dizendo: a igreja, eu e você, nós precisamos avançar, nós precisamos lutar. No capítulo anterior ele diz assim: operai a vossa salvação. O que ele estava dizendo? Vocês precisam ter uma vida plena com Cristo, viver o Evangelho, mas avançando, conhecendo mais a Deus, sentindo mais Deus na sua vida, sendo cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho com poder e autoridade, avançando para as coisas que estão diante de mim. O que Paulo estava dizendo: vocês precisam provar o poder de Deus na vida de vocês. Aleluia. Vocês precisam sentir o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus sobre vocês, e continuar vivendo o Evangelho da alegria, da prosperidade espiritual, da comunhão com Deus, e avançando sempre. Aleluia. É uma carreira que não tem como retroceder, porque Deus não tem prazer em covardes. Deus tem prazer sim no seu chamado e continua a carreira que lhe foi proposta. Os percalços da vida são normais, as frustrações que nós temos e as decepções de nós mesmos. Não conseguimos ser obedientes, não conseguimos ser uns crentes como nós achamos que devemos ser. Não, Deus sempre vem com uma palavra. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó, nós somos falhos, limitados mesmo, mas mesmo assim a carreira está proposta. Aleluia. E ele olha para, deixa as coisas para trás e prossiga para o alvo, avançando para as coisas que estão diante de vocês. É o Evangelho, é Cristo que está diante de nós. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantas vezes nós pensamos em dar uma parada? Quantas vezes as marcas em nossa vida lá do passado tentam trazer desânimo para nós? Decepções em várias áreas. Paulo bateu de frente com Pedro, em um momento da sua carreira, chamou a atenção desse próprio Pedro, que pregava que tinha que circuncidar os gentios. Isso não comia e bebia como eles, vivia como um talho. Paulo então repreende a ele. Esse mesmo Pedro. Isso mostra a nossa fragilidade. A gente não pode vir pregar aqui e pregar algo que é surreal para vocês.
Tem muito pregador que vem e transforma, parece que a igreja é um negócio de, meu Deus, nós somos anjos aqui. Não, nós somos vasos de barro, somos limitados, nos decepcionamos a outros. É por isso que as instruções de Paulo aqui vai dizer, não, vocês precisam amar uns aos outros, padecer um pelos outros. Ele mostra nessa carta a fragilidade nossa, mas ao mesmo tempo ele diz, mas vocês precisam avançar, vocês precisam prosseguir. A igreja não é feita de super-homens, nem de super-mulheres poderosas, é feita de servos. Aleluia. Servos que têm um Senhor que comanda a vida deles. Você não consegue agradar o seu patrão 100%, mesmo ganhando o seu salário mensal, você não consegue. Nós, como servos, sabemos que também somos limitados, mas além de servos, somos filhos amados. Glória a Deus. Como filhos amados, nós temos o cuidado de um pai. Quem é o pai e a mãe que vê o seu filho errando e diz para ele, sai fora hoje da minha casa? Você quer mostrar o erro dele, aonde ele errou, e com carinho você traz para perto e diz, não erre mais, prossiga. É assim. Nós precisamos que o Espírito Santo enche nossos corações. Precisamos entender que é uma carreira que Deus nos propôs. Você pode ser uma crente se achar mais fraco, mas a carreira Deus propôs para você também. Aleluia. Você pode se achar um menorzinho da casa de Deus. Ah, que bom, eu também me acho. Mas eu sei do meu chamado. Eu sei das minhas fragilidades. Eu me olho no espelho todos os dias e sei da minha fragilidade. Eu sei da minha fraqueza. Eu sei quanto e qual área eu decepciono a Deus. Mas todos os dias eu peço misericórdia. Eu peço que me ajuda a superar. E vem aquela voz no meu coração dizendo, prossiga, caminha, avante. Qual é o teu foco? É o seu problema? É a sua situação, a decepção? Ou o seu foco é o céu? Ou o seu foco é Cristo? Ou o seu foco é servir a Ele? É agradar a Ele? É prosseguir para o nome dEle ser glorificado? Se esse continua. Ah, pastor, eu não consigo, eu sou parece que eu estou me rastejando. Vai rastejando mesmo, porque é com a mão poderosa de Deus sobre a sua vida que você vai alcançar. Há um momento de fraqueza, mas há um momento que Deus nos dá força para continuar, e autoridade para pregar e vivenciar o poder de Deus e esse evangelho transformador. Aleluia. É isso. Não fique se martirizando pelos seus pecados, eles já foram perdoados. Não fique se martirizando pelos seus erros, pela sua fragilidade, mas continue, prossiga, avance, caminhe. Tenha um propósito diante de Deus. Esqueça das coisas do passado e vê aquilo que Deus propôs e estão diante de ti. A obra de Deus, ela é linda. E para um crente que quer servir a Jesus, ela é maravilhosa. Sentir o poder de Deus, ser amado por Ele, sentir a sua graça, é só para aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos em Cristo. E nós glorificamos a Deus por hoje aqui. Fomos chamados porque Deus comprou para si povos, tribos e nações, e nós estamos incluídos nesse meio. Fomos comprados pelo seu precioso sangue, então nós pertencemos a Ele. A melhor sensação é a sensação de pertencimento. O marido, a esposa se sente segura nos seus braços porque ela sabe que ela pertence a Ele. Um filho se sente seguro nos braços do pai e da mãe, porque ele tem a sensação de segurança e de pertencimento. E nós temos essa sensação quando oramos, quando pregamos, quando vivemos num momento de dificuldade, mas nós sabemos que vamos superá-los, porque nós sentimos essa sensação de pertencimento.
pertencemos a alguém, Ele nos comprou, nós somos salvos, somos filhos. Deus, Ele age a nosso favor, Ele opera a nosso favor, Ele trabalha ao nosso favor. Existe uma psicóloga estudiosa da área do cérebro. Ela diz que a ciência junto com a fé, elas andam juntos, porque é comprovado que a oração de uma pessoa que ora a Deus, ela ativa uma parte do cérebro nosso que nos leva a uma sensação de pertencimento. É por isso que nós oramos. E é comprovado isso pela ciência. Essa sensação de pertencer a Deus, essa sensação de estar assim, ó, seguro nas suas mãos, Aleluia. pertencendo a Ele. Qualquer problema, pandemia, o que aconteceu, eu não aguento mais nem falar, eu não falo mais em pandemia, eu não gosto, vamos pregar o Evangelho, ninguém aguenta mais, temos que fazer o que o governo fala, manda, a ciência, tudo bem, mas a minha sensação de pertencimento, tu sabe que a minha vida está escondida. Meu irmão, se padecer ali, glória a Deus. Não foi a pandemia que matou a minha alma, a minha vida, a carne. Foi Deus que chamou para si. É Deus que chamou os seus. Eu vi um áudio do pastor Jaime, que mandou para o pastor, é esse áudio que deu, que ele pregou na noite lá no Belenzinho, com o Clécio. Disse que sentiu muita tosse, e ele estava com febre, e muitas dores no peito. Quando foi para o seu quarto, né, no hotel, ele mandou esse áudio. Quer dizer, ele falou que ele tinha ido se medicar num posto médico, e o médico disse para ele: provavelmente é Covid que você se pegou. E Deus recolheu. Não tem diferença para Deus. O importante é a nossa vida estar em Cristo. Uma vida dedicada a Deus. Eu vejo muitos crentes apavorados com medo da morte. Mas aquele que crê em Jesus, ele já passou da morte para a vida. É difícil, mas isso é Evangelho. Aquele que ama a sua vida, perderá. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim, ganhará. Então nossa vida está em Deus. Meu viver está em Deus. Eu vivo para Deus, com essa carreira, porque Ele me chamou. E eu tenho essa sensação na minha alma de pertencimento. Eu pertenço a Ele. Ele está em mim. Eu vivo para Ele. Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Oh, que privilégio nós temos, que glória está nessa carreira. Então se esqueça do passado e vamos avançar e almejamos o prêmio que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Amém. Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus é o libertador. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus encha a nossa alma. Que possamos ser agraciados por Deus, como esse hino que foi cantado: enche-me, ó Deus, enche-me até transbordar. O encher de Deus é para um propósito. Deus não vai te encher só para você senti-lo, porque às vezes para senti-lo não precisa um grande encher. Elias estava dentro de uma caverna, veio o vento que rachava a pedra, veio fogo. Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, mas Deus estava numa voz mansa e suave, que apareceu para ele e disse: sai para fora. Aleluia. Glória a Deus. Nós buscamos nos ter cheios do Espírito para um propósito, esquecendo das coisas que para trás ficam. Somos cheios para avançarmos no Evangelho, avançarmos para uma vida plena, avançarmos para sermos cheios de uma vida piedosa para com Deus. Aleluia, debaixo e candarás. Aleluia, lavadaçu e candarás. Quantas vezes evangelizei esse bairro na madrugada? Eu não lembro, acho que tinha nessa congregação ainda, eu jovenzinho, eu entrava nesses vales, nesse campo de futebol que tinha aqui, tinha um banheirinho velho,
Fui evangelizar um jovem usando droga. Depois que o jovem me reconheceu na rua, veio me procurar, eu continuei pregando o evangelho. Me colocaram um revólver na cabeça aqui nesse bairro, brincando com a minha vida, mas eu nunca deixei de pregar o evangelho aqui nesse bairro. Desde jovem, o chamado de Deus ardeu na minha alma, e eu disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas avançando para as que estão diante de mim. Era o campo, a seara, era pregar o evangelho. Ele calassuri me candarás. É para isso que Deus quer nos encher. É para isso que você precisa ser cheio, continuar o chamado de Deus. Aleluia. Oh glória. Jesus é maravilhoso. Sinta restaurado hoje. Se as marcas do passado querem vir, querem aparecer, querem surgir diante de você, se decepções que você tem com você mesmo, de não ter alcançado, te marcam às vezes, esqueça disso. Deixa para trás. Viva o novo de Deus. Deus tem coisa nova para nossas vidas. O nome dele vai ser glorificado em nós. Ele me calaçou e me candarás. Vamos cumprir o chamado de Deus. Aleluia. As nossas fraquezas não podem superar a graça de Deus em nossa vida. Elas não vão. Por isso que Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É a glória de Deus que vai nos guiar. É o chamado de Deus que vai nos guiar, nos vai indicar, nos vai fortalecer. Aleluia. Vamos orar para me encerrar. Quero orar com a igreja. Erei que ela suri. Namando e assuri me candarás. Oh Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. A mão de aflição. Aleluia. Nós reconhecemos que somos falhos mesmo. Reconhecemos. Somos limitados. Deus te chamou. Deus salvou e pronto. Pode falar o que quiser. Pode vir ventos, tempestades. Não, Deus tem o seu caminho no meio de tormentas, no meio de tempestade. É o que Ele tem preparado para nós. Aquilo que Ele tem determinado vai se cumprir. E nós precisamos encarar isso como uma carreira. Então esquecemos das coisas que para trás ficam, avançando para as questões de um dia.